Tá, eu planejei pra cacete como fazer isso, eu elaborei algumas coisas, o que falar, como falar, mas ainda assim, esse vai ser um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, dessa vez pra falar sobre a tal da quarta temporada de The Boys, com bastante atraso, porque essa temporada foi difícil e eu não sabia nem como sequer comentar sobre a temporada, ou pior, se era uma boa eu comentar sobre a temporada. Porque essa foi uma temporada bem conturbada pra The Boys, né? Teve algumas coisas que foram muito legais, teve algumas coisas que foram bem mais ou menos, outras que foram até ruins, eu confesso, teve coisa muito fraca pra ruim nessa temporada, mas eu acho que a principal coisa que acaba pegando e complicando, tipo, tá, eu vou falar, não vou falar, é a questão que essa temporada pegou temas muito sensíveis pra debater e ficou muito essa questão, tá, eu vou enfiar o meu pé na merda pra falar sobre isso? E aparentemente sim, eu vou enfiar meu pé na merda. Porque desde o começo da temporada de The Boys eu tô vendo uma repercussão bem negativa envolvendo a série, e que por mais que sim, eu enxergava que ela tava mais fraca já, eu enxergava que essa repercussão negativa não é necessariamente por questão técnica, não é necessariamente por questão do roteiro, mas sim por questões que estão dentro da obra, mas não é necessariamente sobre a obra, sabe? Principalmente o lado político, que acabou se tornando muito mais evidente nessa temporada, mais do que já era na terceira. Por sinal, uma coisa que eu normalmente não recomendo, mas dessa vez eu vou, é assistirem um vídeo que eu fiz sobre a terceira temporada, né, que lá eu também eu falo um pouco sobre o que eu acho a primeira e a segunda, já que eu não fiz vídeo sobre elas. E a quarta temporada, eu sinto que ela repete mais ou menos aquilo que me incomoda um pouco envolvendo a segunda temporada, que é aquela questão que eu sempre vi em The Boys, tá, tem um lado da trama mesmo, né, o que vai acontecendo, como vai acontecendo, como os personagens vão se desenvolver, como vai ficar a relação entre eles, como vai ser os embates, né? Tem esse lado da trama, estratégias, combates, né? O que cada personagem, as atitudes que cada um vai tomando e tudo mais. Algo muito presente ali na primeira temporada, algo muito presente na terceira temporada. Pra mim, a terceira temporada é assim, o auge de The Boys ainda, por mais que muita gente não gostou, eu idolatro completamente a terceira temporada até hoje. E tem um lado da crítica. Crítica é essa, uma indústria de super-heróis, a forma como a imagem de super-heróis já tá algo praticamente banalizado, é só comércio, é só lucro, isso é tudo que o pessoal pensa, né? Uma crítica a essa visão, né, promocional e tudo mais, envolvendo cotas, né, envolvendo aceitação de público, essa redução da figura de um super-herói para praticamente um ídolo pop. A questão ali presente ali nas primeiras temporadas de tentar promover a questão de super-herói a uma patente militar. E a partir da terceira temporada, muito essa questão sobre a crítica política. Algo que sim é presente dentro da primeira e da segunda temporada, fica mais evidente ainda na terceira temporada, e na quarta temporada o negócio vai para outro nível. Porque realmente esse lado da crítica parece que foi muito mais evidenciado e foi muito mais focado na quarta temporada do que qualquer fator de trama que ela poderia abordar. Parece que o começo da temporada inteira foi para falar sobre polarização política, né? Essa questão de extremismo político, disseminação de fake news, manipulação de massa, né? Pareceu que realmente tudo ali rodou dentro desse lado da crítica, enquanto realmente o como a história vai avançar, como a trama vai se desenvolver, ficou meio que de segundo plano. E até a questão ali de como a trama vai se desenvolver é uma coisa um tanto conturbada, porque mesmo ela de segundo plano ainda poderia ser boa, mas não ficou lá tudo isso, porque eu acho que mais do que qualquer outra temporada, essa temporada foi uma temporada com muitos subtramas. Eu acho que foi uma das temporadas que mais tinha coisa acontecendo entre os episódios e não pareciam coisas tão relevantes pro grau de gravidade que a situação estava naquele momento. Porra, a gente tinha acabado de sair da terceira temporada ali, com toda aquela
repercussão do Pátria ter matado alguém à luz do dia na frente de Deus e o mundo, e o pessoal ter aplaudido, o pessoal ter idolatrado o fato do Pátria ter feito isso. Isso já é um ponto de virada pra série, assim, filho da puta, desgraçado. E junto com tudo isso, tem todo aquele plano dele com a Victoria Newman de tentar colocar a Victoria Newman no poder, né, tentar fazer ela virar presidente dos Estados Unidos, pra assim ele meio que indiretamente ganhar o poder sobre todo o país. É literalmente o Pátria fazendo um golpe de estado. Mas pareceu que o foco da temporada não foi necessariamente isso, porque a todo momento a temporada pegava e parava um pouco essa questão, parava a treta do Pátria, parava a treta do Sete, né, parava o como ia desenvolver isso para ficar esses ataques entre Pátria e Luz Estrela e desenvolvimentos individuais de cada personagem. E esses desenvolvimentos durante boa parte da temporada pareceram até algo um pouco avulso, algo que não tinha lá tanta relevância, e eu só fui me tocar do que a série queria falar, do que a série queria retratar ali com aqueles arcos individuais no último episódio. No último episódio é onde fica meio claro, tá? É isso que o pessoal tá tentando fazer, mas ainda assim, mesmo eu tendo entendido o porquê esses arcos existem, não quer dizer que eles foram necessariamente bem feitos, principalmente por uma questão que muita coisa ali foi meio que retconada, fora também um furo aqui, um furo ali. Porque essa temporada eu acho que foi a temporada com mais furo de roteiro também. Mas, por exemplo, o arco do francês. O do francês eu acho que foi o que mais me incomodou. Porque tinha terminado a terceira temporada ali com essa questão, né? O francês ele meio que lidando com as merdas que ele fez ali antes dele se juntar aos The Boys, né? Algo que na terceira temporada eu achei que ficou até um tanto incompleto, né? Eu pensei que iam desenvolver mais essa questão dentro da quarta temporada. E sim, desenvolveu, mas desenvolveu de uma forma repentina, porque agora o francês já não tá mais junto com a Químico, né? Os dois não estão mais namorando e brotou do nada um cara que o francês está apaixonado. E o meu problema não é esse lado, o francês ele é bi. O francês dá indício de ser bi ali desde a primeira temporada, se eu não me engano. Já tem momentos ali dele junto de homens na cama, só que na mesma cena tem uma mulher ali. Então ele já dá esse indício do francês ser um personagem bissexual. O meu incômodo é ter colocado esse personagem completamente do nada, descartando um desenvolvimento de romance que você já tinha. Se você tivesse visto pelo menos esse término dos dois personagens e o início dessa relação dos dois, aí eu acho mais aceitável, mas logo no primeiro episódio já tava os dois se pegando fervorosamente, e isso é pra quê? Pra pegar e trazer um trauma pro francês, porque aquele cara é filho de uma família que ele matou. É pra pegar e reviver esse sentimento de culpa fervoroso que ele tem, que ele não consegue se perdoar, ele não consegue lidar com as ações que ele cometeu no passado, inclusive com diálogos muito bons dele falando sobre perdão e que algumas coisas não merecem perdão. Um arco que, assim, se ele não fosse tão repentino assim, não tivesse esse lado, tipo, brotou um cara do nada, eu acho que poderia ser até mais interessante, mas do jeito que ficou aqui, não foi tanto. A Químico também teve seu arco assim, porque do nada, de novo, ela começou a ter flashes de volta da questão do Exército Luminoso, e aí tem retcon do porquê a Químico não fala, né? A questão dela ter que matar o pessoal em silêncio quando era criança, e isso meio que travou a fala dela, ela não conseguiu desenvolver de novo. E no meio disso ela volta a combater o Exército Luminoso, enfrentando até uma garota que foi treinada junto com ela e que odeia a Químico com todas as forças por conta de uma cicatriz que ela fez. O Rio, que tem o desenvolvimento dele ali, que o pai dele tem um AVC e do nada brota de volta a mãe dela, e o Rio fica nesse surto de tentar achar alguma forma de salvar o pai dele, ao mesmo tempo que lida com essa volta da mãe que abandonou ele quando era criança. E realmente são coisas ali que parecem que são muito avulsas, né? Desses arcos, o único que eu realmente gosto é o do Huey, só que é um arco que, por exemplo, o episódio dele, que é o episódio 5, que é a parte que mais foca nesse arco, às vezes parece até que ele é um filler, só que
pra mim foi um dos melhores episódios da série, né? Foi um episódio... Eu realmente me emocionei com aquele episódio. Eu achei um episódio muito bom. A cena final dele eu achei, assim, maravilhosa, né? Foi um arco que eu pessoalmente gostei, mas ele parecia avulso. Eu só fui entender o que a série queria fazer com todos esses arcos no episódio 8, que é aquele momento que o Hyuk pega, né, e faz aquele discurso. Se a gente quer derrotar monstros, a gente tem que atuar mais como pessoas, ao invés de ficar sedento por vingança, sedento por violência, né? Aquela questão que o Hyuk fala, eu já me acostumei a ver gente desmembrada, eu já me acostumei a ver tripa. A primeira vez que eu matei alguém, eu surtei, eu pirei completamente. Hoje, pra mim, é tão natural quanto respirar. Então acaba que pro rumo que aqueles personagens estavam seguindo, eles só vão se tornar tão ruins quanto os que eles estão enfrentando. Então eles têm que meio que seguir o inverso disso, tem que aprender a perdoar e a dar uma segunda chance quando aparece uma oportunidade. E foi isso que aconteceu. O francês e a Kimiko estavam num processo ali de tentarem se perdoar. O Hyuk tem todo esse arco onde ele acaba perdoando a questão da mãe dele, né? Ele meio que resolve alguns problemas que ele tinha com o pai. Tem a questão dele também, nessa dele tentar salvar o pai dele, ele consegue uma amostra do composto V com o trem-bala e tem o arco dele perdoar o trem-bala. Ele finalmente meio que supera o que o trem-bala fez. O trem-bala também tem um arco muito legal ali, né, dele completamente conturbado com essa questão dele indo contra, né, de forma sutil contra o Pátria ali. Ele ajuda a Luiz Estrela em algumas questões, né, ele ajuda o pessoal que foi incriminado pelas mortes que eles fizeram ali a se safarem da acusação. E até fica boa parte da temporada como um agente duplo. Então é muito legal esse arco do Trem-bala. Uma das cenas mais bonitinhas é a cena que ele salva o Leitinho, que ele leva o Leitinho correndo pro hospital e o garotinho vê ele. É a parte que o Trem-bala fala depois: a primeira vez que eu atuei de verdade como um herói e que eu me senti feliz por ser quem eu sou, foi por conta do Leitinho. Essa cena eu achei muito boa, eu achei muito maravilhosa. Então tem coisas legais, tem desenvolvimentos legais ali, mas fica tudo muito diluído nesse lado da crítica. E crítica, como eu falei, ela é muito mais expositiva do que era. Algo que eu não sei se eu posso julgar muito, porque eu vi pessoas que faziam leitura errada de The Boys. Então sinto que o pessoal deixou mais explícito, deixou mais evidente essa questão para evitar essa leitura errada que era comum de acontecer, mas tirou uma das belezas ali das primeiras, que era essa sutileza. O fato da crítica política, principalmente, sempre tá ali, mas nunca apontando o dedo diretamente na cara. Essa não aponta o dedo na sua cara, essa dá um soco direto nela, porque, tipo, é muito abusivo a forma como fazem isso. Parece que realmente essa temporada é a crítica e o último momento para tentar desenvolver um pouco aqueles personagens. E o resto disso eles só vão preenchendo com as bizarrices que já são tradicionais de The Boys, como por exemplo Testeia. Nossa, o Testeia foi um negócio tão... Puta que pariu, que merda foi aquela, cara? O episódio 6, com a parte do Hughie sendo torturado pelo Tech Knight ali, eu acho que foi uma que me incomodou bastante. Foi um grau de bizarrice. É aquela questão grotesca de The Boys, que já é tradicional, mas, sei lá, não chegou no nível do Cupim, mas ainda assim foi muito bizarro. O Pátria também é um personagem que eu pensei que iam desenvolver um pouco mais. Acabou que a parte de desenvolvimento dele foi muito curta, foi muito breve, né? Foi o episódio 4 ali, que tipo, metade dele foi realmente centrado no Pátria. Aquele episódio eu achei bem bom, né? Eu achei bem legal aquele desenvolvimento do Pátria. Só queria que tivesse mais presença dessa questão de como o Pátria ele vai se desenvolvendo, como ele vai superando esse lado humano dele, porque sinto que essa foi a temporada que o Pátria menos se destacou. Pra mim o Pátria é uma figura muito mais imponente ali nas temporadas anteriores do que foi nessa temporada. E tem um arco do Bruto, né, a questão dele morrendo por conta do V temporário que ele tomou a terceira temporada inteira, mais um V permanente que ele tomou e acabou não fazendo supostamente nada com ele. Então ele tá só nesse processo de se definhar, né, ao mesmo tempo que tenta pelo menos matar o Pátria pra libertar o Ryan. E aí eu acho que é o ponto onde a série mais decidiu fazer trama, porque volta a treta ali do Gen V,
né, que é a questão de terem feito um vírus pra matar Super, e é o Bruto louco pra conseguir esse vírus pra eliminar o Pátria de uma vez por todas, fazendo as atitudes mais erradas possíveis. Mas eu gosto do desenvolvimento que tem, a questão do quanto o tumor na cabeça dele já tá afetando o personagem, né, como ele já tá desenvolvendo múltiplas personalidades ali e ele tá conversando com essas coisas todas. Então, por exemplo, desde o começo a gente vê a questão dele com a Becca, né, ele conversando com a Becca julgando, você não vai salvar meu filho, você não prometeu cuidar do meu filho e tudo mais, né, e ele entrando nesse debate que é só ele com as vozes da cabeça dele. Só que aí tem aquela questão mais sutil, porque tem um novo personagem ali que ele meio que vai acompanhando o Bruto, né, meio que vai incentivando muito das médias, o lado mais violento, mais brutal do Bruto mesmo, de fazer de tudo pra matar o povo, né, super bom é super morto, tem que eliminar todos, foda-se o moleque se é filho da sua esposa, mata ele também, transforma ele numa máquina de guerra pra matar o Pátria e depois elimina o moleque, né, tanto faz, né, a gente só tem que matar o pessoal tudo. E aí, lá pro final da temporada, você descobre que esse cara também é um delírio do Bruto. E ali, eu acho que onde foi a parte mais legal, porque esse cara, por mais que pra mim já tinha ficado meio suspeito, mas ele é sutil, essa suspeita. Porque é um personagem que ele sempre aparece apenas em momentos que o Bruto está sozinho. Você nunca vê esse personagem agindo junto com o Bruto com outras pessoas em cena. É sempre ele e o Bruto num parque, numa sala fechada, num depósito. É sempre esses pequenos momentos que você tem de interação entre esses dois personagens. O problema também é um personagem que surgiu agora do nada, se eu não me engano ele nunca nem foi citado na série, mas isso serve um pouco pra essa questão do plot twist, dele ser apenas um delírio, porque como você é um cara que você não conhecia, você não sabe que ele já tá morto. Então é uma sutileza bacana que tem ali envolvendo esse plot twist do Bruto e que acaba incentivando também todo o desenvolvimento que o Bruto tem, porque ele passa a temporada inteira nesse processo. Eu quero salvar o Ryan, né? Eu quero que o Ryan fique seguro até os últimos momentos, que é quando a Grace sobrecarrega tanto o Ryan de informação, deixa o moleque tão transtornado que ele acaba matando a Grace. E aí por conta disso é um momento que o Bruto pega, abraça finalmente esse lado, tá, eu vou ter que me livrar do garoto, e desperta o poder dele que tá no tumor. Tipo, é um personagem que literalmente representa o tumor do Bruto, né, e que pode assumir o controle dele. E se o Bruto deixar o tumor assumir o corpo dele, ele não só o tumor não ataca mais o Bruto, né, tanto que se você vê o Bruto antes dele fazer esse acordo e o Bruto depois dele fazer esse acordo, parece que o Bruto rejuvenesceu uns 10 anos, e o Bruto tem um poder assim, filha da puta, porque cara, no mesmo episódio que o Pátria ataca um laser na Victoria Newman e não faz absolutamente nada, o Bruto rasga ela como se fosse um pedaço de papel. Então, ao que dá a entender, esse poder do Bruto é tão poderoso quanto a questão do Pátria. Ou é furo de roteiro mesmo. Que é uma coisa que também teve no decorrer dessa temporada. Como, por exemplo, o Leitinho falando que eles não sabem matar um Super, sendo que já mataram bastante Super no decorrer da série inteira. Ou, principalmente, a questão do plano da Sábia. A Sábia é uma personagem que eu gostei, eu achei que ela foi uma adição muito legal pro set, mas tem aquela questão do tal plano da Sábia, né? O plano pra fazer o Pátria tomar o poder, né? Ela é recrutada pelo Pátria com esse intuito. Ela é a pessoa mais inteligente do mundo e, cara, saber escrever personagem inteligente é um negócio difícil. Porque meio que o roteirista tá tentando desenvolver um plano que quem elaborou foi um personagem que, na teoria, é pra ser mais inteligente que o próprio roteirista. E se o roteirista não sabe escrever tão bem, o plano acaba tendo diversas inconsistências, diversos furos que podem ser muito bem lidos pelo espectador. O espectador vai pegar todas essas falhas que tem no plano daquela personagem e não vai se convencer tão fácil pela forma como a trama vai se desenvolver. Como que o roteirista de The Boys contorna essa questão? Ele omite o plano. A gente sabe coisas básicas dentro do plano da Sábia, mas a grande parte é omitido pra gente porque ela vê o Pátria como um idiota que vai ferrar o plano todo. Ela precisava omitir informação do Pátria, logo omitindo também
do espectador. E aí fica muito uma questão meio forçada que ela aparece no final, viu, deu tudo certo, tava dentro do plano, mas tipo, tá, qual era o plano exatamente? Como é que ela conseguiu pegar e manipular todas aquelas questões pra ir diretamente pro rumo que ela quer? Eu sei, foi ela que colocou a porra da metamorfa ali na reta final e tudo mais, mas tipo, como por exemplo, ela sabia que a Luz Estrela ia se libertar, como ela ia saber que a metamorfa ia ser morta, como ela ia saber que a Newman ia ser morta logo depois que o presidente, né, o Dakota Bob, ele fala aquela questão que deviam ter matado a Newman. Fora que também, como que ela vai saber que o Dakota ia falar aquilo dentro daquela situação, viu? Tem muita coisinha ali que é muito mais difícil de ler do que você pode imaginar. E aí você fala, tá, como é que esse plano funcionou? Dá uma impressão que foi meio ao acaso, dá uma impressão que não foi bem assim. A parte da festa também, que ela devia explicar como ia funcionar aquele golpe de estado que o Pátria tava planejando e tudo mais, e minutos antes ela toma um tiro na cabeça e fica lelé da cuca. Ela previu que ela poderia ter tomado aquele tiro, ou aquilo saiu realmente do controle do plano dela. É bizarro, é medonho. Mas acaba que pra mim, o que acaba valendo a pena disso é realmente o final, que é essa questão da ascensão do Pátria, né? O Pátria, ele finalmente conseguindo o poder e fazendo o plano dele da forma como ele queria desde o começo, que é deixando claro ali no final que meio que agora tem campos de concentração de humanos e luz estrelistas. Aquela questão que já estava sendo debatido no episódio 6 ali, sobre usar as prisões do Tek Knight, né, para criar esses campos de concentração, finalmente é colocado a prontidão aqui no final da temporada, né? Pra mim é meio claro essa questão, todos os personagens ali sendo sequestrados, sendo levados, eu acho que é muito essa questão, tá? Agora tem esse campo de concentração. Com os únicos personagens que estão realmente livres agora sendo a Luz Estrela e o Bruto no sangue dos olhos, e a Luz Estrela nesse processo para tentar salvar todo mundo. Fora que é o momento de maior virada realmente de The Boys, é um momento que realmente pega e fala, tá, mudou absolutamente tudo, né, agora que a gente vai entrar na reta final, a gente já sabe que a 5ª temporada é a última temporada, então realmente esse momento, caralho, fudeu, deu ruim, é o momento mais deu ruim de todas as temporadas de The Boys. Eu espero que essa temporada tenha tido tanto esses desenvolvimentos paralelos, essas partes que pareciam até que era filler, pra pegar e desenvolver mais os personagens dentro do que a história queria falar de uma forma geral, que era essa questão de perdão, meio como um último desenvolvimento dos personagens, porque agora seria um momento crítico que não teria mais pra parar absolutamente nada, né? Nessa 4ª temporada ainda tinha momentos que permitia os personagens respirarem. Agora não. Agora tá todo mundo com a merda até o talo assim, já tá batendo no queixo e você tá quase se afogando na merda. Não tem mais pra onde correr, é só caos. E se seguir dessa forma como eu estou imaginando, né, provavelmente essa vai ser a temporada mais ação e mais sangue nos olhos que a gente vai ter. E eu tô com uma boa expectativa para a próxima temporada. Eu só não sei dizer se eu arrisco apostar que ela vai ser a melhor temporada de The Boys, como eu tô vendo muita gente falando, né? Não é porque ela se inspira no arco da Casa Branca, que é o melhor arco de The Boys nas HQs, que vai ser a melhor etapa de The Boys na série também. Mas eu tenho uma ótima expectativa com essa temporada. Mas enfim, eu acho que é isso. Consegui fazer o vídeo de The Boys. Eu tô feliz agora. Comentem aí embaixo o que vocês acharam da 4ª temporada de The Boys, se acharam que o pessoal exagerou quando falou que era a pior temporada, era a temporada mais fraca, ou se realmente ela é fraca. E se achou fraca, se detestou a temporada completamente ou achou ela legal, comentem aí embaixo. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, falou!